O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rogério Rocal, senhoras e senhores vereadores, cidadãos da minha cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Senhor presidente, talvez alguém esteja se perguntando o que um pastor evangélico estaria fazendo com uma imagem de Nossa Senhora na tribuna da casa. Será que é para quebrar, dizer que ela é igual a Coca-Cola ou ofender? Primeiro, senhor presidente, que nós já passamos dessa fase, esta fase tão arcaica, tão obscura da fé, que faziam com que católicos e evangélicos se degladiassem, sendo que todos têm o mesmo Deus e acreditam no mesmo Salvador. Senhor presidente, antes de falar a minha fala e o meu pronunciamento, eu queria, com autorização de Vossa Excelência, passar um vídeo que circula nas redes sociais. O vídeo não tem nenhum conteúdo problemático. Falar de gravidez é um tabu. Milenar. Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor-de-rosa, sublime. Isso vem, ó. Desde Nossa Senhora. Que engravidou virgem. Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo. Sem sexo? Sem sexo? Esse lance de virgindade, erro de tradução. Do hebraico para o grego. Ou do aramaico pro hinduíta. Enquanto isso, eu fico aqui fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim. Toda mulher é dona do seu corpo. Faz com ele o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Parece óbvio, né? Nada é fácil aqui. Ser mãe, não ser mãe. Ser mãe. Não ser mãe. Ser mulher. Não ser mulher. Lilith, Eva, Medeia. Medusa. Madame Satã. Yansan, Geni. Tiadorim, Julieta. Helena. Ofélia. Macabeia. Joana d'Arc. O que é ser uma mulher? 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 O que é uma mulher? Nesse vídeo, esses artistas, eles querem desconstruir ideias que são ideias padrões. O que é ser mulher, o que é ser homem, o que é a sexualidade. Só que eles insistem em ofender a fé alheia. Nesse vídeo eles chegam ao cúmulo de dizer que a virgindade da Virgem Maria foi apenas um erro de tradução bíblica. Na verdade, jamais Maria poderia ter concebido Jesus se não fosse através do ato sexual. A minha pergunta, senhor presidente, é: por que que a arte precisa ser ofensiva? Senhor presidente, eu vejo a esquerda gritando aqui, e eu também gritei, quando os terreiros espíritas ou de Umbanda são agredidos e quando as imagens de religião de matriz africana são ofendidas, são quebradas. Agora, o mesmo valor não tem o que é Maria para os cristãos? Embora não tendo a mesma relação com Maria que os irmãos católicos têm, mas nós evangélicos temos uma relação de profundo respeito e acreditamos na concepção virginal de Cristo, que é uma fé de cada um de nós. Essa semana, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, foi até uma audiência pública em Brasília. Foi ontem, quarta-feira. Nessa audiência pública, falando sobre a exposição Queer Museu, que também defama
e trata Maria de forma profana, colocando Jesus como macaco no colo dela, ou de alguém que supostamente seria sua figura naquele desenho, o deputado Gilvaldo Carimbão, que é católico e é devoto de Nossa Senhora, ele olha para o ministro da Cultura e diz o seguinte, vereador Chiquinho Brazão: tenho duas mães, Carimbão, deputado, falou, minha Maria de Deus, que me gerou no ventre, e na minha fé eu tenho a Maria Santíssima, que é a minha mãezinha espiritual. Aí ele disse o seguinte, vereador Leandro Lira, apontando para o ministro da Cultura, que estava defendendo a exposição Queer Museu, dizendo que não houve ofensa religiosa nenhuma sobre Maria ou sobre elementos sagrados. Como todo mundo lembra, a hóstia escrita nomes que eu nem vou falar aqui dessa tribuna. Bem, o ministro, o deputado irado disse, queria ver se fosse sua mãe. Eu queria ver se colocasse a sua mãe mijando de perna aberta, disse ele. Eu queria ver se pegassem a sua mãe e colocasse ela de perna aberta, se o senhor ia gostar. Sabe qual foi a reação do ministro da Cultura quando o deputado falou da mãe dele? Levantou da audiência e saiu, dizendo, eu não vou admitir que fale assim da minha mãe. Ora, ministro, é claro que o deputado está errado, tão errado quanto Vossa Excelência e os seus patifes da cultura, que ofendem Maria, que é para esse deputado a mãe dele. Pode não ser a minha, mas é a mãe de milhares de católicos desse país. Senhor ministro, então o senhor sentiu na pele o que é ofender a mãe. O senhor saiu da audiência. Sabe por quê? Porque mãe não se ofende, ministro. Portanto, independente da minha fé evangélica, o respeito a Maria precisa ser mantido, ainda que eu não a respeite internamente, que não é o caso, deveria respeitar pelo menos a liberdade de quem a respeita. Agora, falar que pegar a imagem de Maria, que os católicos devotam, e passar sobre o corpo nu, como um artista, um pseudo-artista fez, excitando-se em cima da imagem de Nossa Senhora, isso é aberração. Agora eu termino dizendo o seguinte, eu queria que esses artistas tivessem a mesma coragem de fazer isso com Maomé. Eu queria que fosse Maomé. Sabe por que eles fazem isso, senhor presidente? Porque nós somos da paz. Porque Cristo nos ensinou a paz. Eu queria ver a mesma coragem com a cultura islâmica, para ver se haveria esses blá 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 que a gente tem que subir aqui para defender a nossa fé e o direito da fé do outro. Porque a gente não amarra bomba e nem pega tiro, uma metralhadora para atirar. E graças a Deus que a gente não faz isso. Então continue fazendo. Vocês todos estão nas mãos de Deus. Muito obrigado e o meu respeito aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas e a qualquer manifestação de fé religiosa. Se eles não querem ser agredidos, usem a mesma medida para o lado de cá. Obrigado, senhor presidente. A oradora inscrita,